Então, mas tinha mais peso do que o time do Vasco. Mas parar com essa coisa também de que o Flamengo largou de lado com um time quase C ali, o Fluminense foi com a força máxima para tentar diminuir um pouco a vitória do Fluminense. Não, era um Fla-Flu. O Flamengo ontem não queria perder, pode ter certeza disso. Tinha 40 mil pessoas no Maracanã e o Fluminense deu um peso, deu um molho especial ao jogo. O torcedor do Flamengo está até agora sentido. Seja pelo grito da torcida, seja por tudo. Teve uma cara assim de Fla-Flu. Porque o Vasco tirou o time, né, botou os meninos. O Vasco esvaziou o clássico. Perdeu o jogo. E o Abel achou lindo. O Fluminense botou o time, ganhou o jogo e fez festa. Então, e o Flamengo, mesmo com o time que tá, ficou incomodado, porque jogou claro pra valer. Fez uma festa. Não, e dos próprios eram 46 mil torcedores, certo? A maioria era rubro-negro. Sim. E sabe o negócio que mostra que pro rubro-negro vale. É interessante discutir sobre o excesso de futebol na TV. Esse jogo com transmissão não daria isso. Eu tenho certeza absoluta que esse jogo com televisão pro Rio de Janeiro, mesmo pay-per-view, eu acho que não daria esse você tem razão. Esse público. Acho que muita gente foi porque era o único jeito de ver o jogo. E também esse é um dos argumentos que o Flamengo tem quando ele bate de frente com a TV. Foi um bom horário. Porque ele sabe que vai incrementar a sua bilheteria no Campeonato Estadual. Que é um campeonato pouco atrativo. Como é que o Flamengo consegue tornar o Carioca atrativo para a arquibancada? Tira da TV. Tem um ponto, né? O Flamengo continua negociando com a Globo, as negociações bem difíceis. Mas a cada rodada que passa, o poder de barganha do Flamengo em relação àquele valor cheio lá de trás, ele diminui. Porque é um jogo a menos. Já foram 4 rodadas. O Campeonato Estadual tem turno, retorno e as fases finais e as fases de mata-mata, né? Até conversando com uma pessoa que está cuidando dessa negociação, ela falou que, de fato, quanto mais jogos passar, menor o poder de barganha que o Flamengo tem, embora essa seja uma outra discussão. Sobre o jogo, a irritação do torcedor rubro-negro nas redes sociais demonstra que mesmo perdendo com o time sub-20, o cara sentiu baque muito forte. Não, mas sentiu a derrota, não sei se sentiu. Você vê, o torcedor falou, Vocês acham que o rubro-negro sentiu? Vê nas redes sociais. O torcedor do Flamengo ontem foi pro estádio querendo fazer piada. E qual era a piada? Ganho de vocês até com o sub-20. E não deu pra fazer essa piada. Era um clássico. Mas dá pro torcedor do Fluminense fazer piada com o rubro-negro? Não dá. Claro que dá, piada legítima. Eu sou rubro-negro, eu quero ver o tricolor que vai vir me sacanear. Claro que pode fazer um clássico. Não, porque ele pode fazer, pode. Mas é um clássico, é um campeonato carioca, é o que tinha ali na temporada para o Fluminense ganhar. Então é legítimo. Não, eu acho que a comemoração eu também acho que é legítima. Mas é pouco. Mas assim, muita outra discussão. Agora, se ele pode comemorar, fazer piada, ele pode. Se eu sou tricolor, eu comemoro. Claro, tem que comemorar. Mas eu não vou tirar sarro. Tem que comemorar, mas se eu vou tirar sarro, eu sei que eu vou tomar uma. Eu discordo um pouco, Bruno. Mas não há motivo para tirar sarro. O torcedor do Fluminense que tem que comemorar. O torcedor do Fluminense que ele tá tirando sarro, ele sabe que é o único momento ali da temporada que ele vai poder tirar um sarro. Então por que mas tirar sarro hoje é pedir pra ouvir. Mas não tem problema, mas aquele momento ali é dele. Ninguém é muito racional nessa hora. É verdade. Mas se você quiser ser racional, é isso, assim. Se você quiser ser racional, você sai do estádio frio. Qual outra chance de jogando um Fla-Flu esse ano o Fluminense ganhar? Sim. A chance sempre tem, porque é futebol. Exato. Porque é um clássico e ano passado, por exemplo, a gente teve aquele Flamengo e Vasco que também ninguém imaginava que ia ser o jogo que foi. Mas, racionalmente, a chance que você tinha de dar uma carimbada no Flamengo, seja qual time for do Flamengo, era ontem. Sim. Tanto que essa história que a gente discutiu aqui, obrigação. Não tinha ninguém no Fluminense com cara de obrigação, não. O pessoal tava feliz pra caramba, pô. Você falou de provocação, né? Sim. Você falou de provocação. Não, mas acho que a obrigação era nesse sentido. De, agora a nossa chance é essa, né? Tem uma fonte lá no Fluminense, um conselheiro, atuante e tal, ele participa da administração. Assim que o jogo acabou, ele mandou o vídeo do gol e escreveu assim: Fluminense está em outro calcanhar. Mas ele mandou pra quem? Pra mim. Sim, mas você não é rubro-negro. Mas certamente... Sim, quero ver mandar pra um rubro-negro. Se mandou pra mim, lista dele. imagino que deva ter mandado pra... Olha, se ele mandou pra rubro-negro, ele pode ter mandado. Ele deve ter ouvido cada uma. Não, mas faz parte, né? Igual claro. Quando o Nenê tava no São Paulo, não tinha a chapada do Nenê, agora tem a calcanha do Nenê. Sim. Né? E foi um belo gol, né? E isso... Não, a próprio caso do Nenê. Pô, você faz um gol daquele, no Maracanã, num Fla-Flu, você não vai comemorar? Ah, não, peraí, é o sub-20, não vou comemorar. Ele se comemora. Pra mim existe uma ética da zoação. Qual é a ética da zoação? Se você zoou, você tem que estar preparado. Então, não tem cara mais babaca
que cara que zoa e na hora que vai ser zoado. Então, o tricolor que tá querendo zoar agora, ele sabe que daqui a pouco, se o Rubro Negro tiver motivo pra zoar, ele vai zoar também. Ele sabe. Ele sabe ok, disso. beleza. Ele não tá zoando porque ele acha que o time dele é melhor. Exato. Ele tá zoando porque ele fala, o meu momento talvez seja o único no ano. No ano passado foi zoado o ano inteiro. Então. Independentemente da zoação ou não, se pro Flamengo o campeonato, de maneira geral, nesse momento, só vale para dar rodagem para esses meninos, pro Fluminense é uma formação de um time. E é um único time 100% até aqui. Então, ontem o Fluminense colocou o seu meio-campo com o Hudson e o Henrique juntos, para não ficar muito pesado com o Nenê, o Odair adianta o Nenê e bota o Iago no meio-campo, que dá mais dinamismo. Então, pro Fluminense, vale para formação de time, para ganhar do grande rival, mesmo que seja com sub-20. Então, zoação ou não, fique em segundo plano. O clássico valia muito mais para o Fluminense do que para o Flamengo. O Fluminense foi lá, fez o que tinha que fazer, ganhou o jogo, tem que comemorar, e o trabalho do Odair, dentro do possível, começa de maneira legal, positiva. Mas essa ética, é justamente por causa dessa ética da zoação que eu concordo com você, Léo, que eu não zoaria. Porque eu sei que, assim, na ética da zoação, eu zoei, nossa, o cara vai ter todos os motivos para me zoar no motivo seguinte, Mas é que se no ano passado o rubro-negro te zoou o ano inteiro, aí, mesmo sabendo que a chance de lá na frente você ser aloprado, você vai dar uma zoadinha. É porque a gente tá aqui tendo uma visão muito, como o Léo falou, racional da coisa. O cara, ele ganhou no Maracanã, saindo do estádio. Zoeira não é racional. Ele zoa até a mãe. Ele quer zoar até a mãe e o pai em casa. Então, essa tá coisa da muito dentro do pacote. A gente tá com o time dos outros. No estádio você vai uma visão de obrigação de um gol de calcanhar, não é? E quem tem a obrigação de ser racional é a gente, embora muitas vezes a imprensa não seja, mas é a gente. O torcedor, ele pode. A graça de ser torcedor é justamente não ter essa obrigação da racionalidade. A vantagem. E no momento onde a gente está constatando, infelizmente, que a rivalidade maior do Flamengo está saindo da questão estadual e está indo para a questão nacional ou até para fora do país, porque o Flamengo está extrapolando fronteiras, esse é o momento onde se volta a olhar para a rivalidade regional graças a um clássico de um time principal contra um time sub-20. Então faz parte. Vamos ver as mensagens aí pra gente. Tem um monte de gente, eu vi que o vovô já mandou, tem mais gente mandando aqui também, quem tava no Maracanã, quem não tava. E o pessoal tá falando também sobre o Fla-Flu de ontem. Então vamos ver, ó. O Endrigo mandou. Quem tem que relativizar essa questão é o Flamengo. Para o Fluminense é clássico, pode ser o time oficial, fraldinha, ninguém vai comemorar. Ah, poxa, vencemos o Sub alguma coisa. Essa análise tem que vir de quem perdeu. Ele é que acho que é Fluminense, né? Se não me engano, a camisa dele... Essa é uma análise mais racional da coisa. Amigos, a nação não está preocupada com a derrota. Só para lembrar, jogamos com o Sub. Me desculpe, mas apenas isso. Fluminense tinha a obrigação de ganhar, apenas isso. Calma, a máquina vem forte na semana que vem. E o Gabriel tá falando que o Flamengo é campeão brasileiro da Libertadores, o Fluminense campeão do Ganhei do Sub-20 do Flamengo. Aí também faz parte aí do tira-sarro, né? É isso. Você zoou, você ouviu, foi campeão da Libertadores. Eu acho que o rubro-negro não tá nem aí pra essa derrota. Sim. Acho que o tricolor tem que comemorar, mas acho que o rubro-negro tá... Mas é isso. Mas você vê que ainda assim ele se preocupa em dar essa resposta. Mas dar essa resposta não é que ele pegou um pouquinho de ar? Então, pode ser também. Que a gente tem todo tipo de rubro-negro, né? O rubro-negro mais racional, perdi com o Sub-20, tô nem aí. O fim da longa invencibilidade do Maracanã. Não, o time Sub-20. O nosso Casinha tava reclamando de falta na origem da jogada no lance do gol ali. Porque na hora ali a bola rolou. Eu acho que ele tá certo. A bola rolou, você tá olhando, você não quer perder. Mas o que o rubro-negro racional quer saber é olhar e falar, agora acabou essa fase aí de Sub-20, porque no próximo jogo já... Quem dá para aproveitar? Quem não deu? Mateuzinho, não perdeu todos, fez uma campanha, né? O rubro-negro tá nessa. O que não invalida o fato do tricolor tirar o sarro. Seu. Entendeu? Cada um vai fazer a sua piada. Se tivesse fazer uma análise fria aqui, a gente faz. Agora o tricolor pode tirar seu sarro, o rubro-negro tem mais é que ignorar isso e falar, lá na frente vou te pegar, vou te zoar de volta. E é isso aí, cara. E segue o jogo, até porque o futebol, o Zupac falou, a partir do momento que a coisa tá extrapolando, tem que alimentar essa coisa regional, que é a única coisa que ainda está salvando um estadual, que, com muita data, com modelo defasado, que a gente tem que repensar. Então, o pouco que tem ali, que é desse clássico regional, que se aproveite. O tricolor pode tirar seu sarro, o flamenguista pode também tirar som. Falou, tá nem aí, você ganhou, mas para você é muito, para mim é nada, entendeu? Acho que tudo faz parte de um pacote ali. Tem muitos torcedores aqui do Flamengo que estão se manifestando, falando que a maior indignação deles é por causa das provocações ou dos gritos ofensivos da torcida do Fluminense. Justo. Vamos ver o que aconteceu ontem, e o técnico do Flamengo ontem, o Maurício, também falou sobre isso.
relação ao grito da torcida do Fluminense, a gente não controla, né? O que a gente pode afirmar é que não há assassinos no Flamengo, né? O que aconteceu até hoje machuca a gente, porque vai ficar marcado na história do clube. Mas eu não controlo o grito da torcida adversária, né? Que tenta, de alguma forma, furar a gente, ferir a gente com esse absurdo. Eu acho um absurdo. Eu acho que a gente deveria ter um pouco mais de consciência, respeitar mais o que aconteceu, porque, como eu falei, foi um trauma para todos nós. Bom, pessoal, e aí? O que vocês acharam disso que aconteceu ontem? Alguns torcedores ou parte da torcida do Fluminense, entre aspas, provocou dessa forma. Já tivemos outros casos no Brasil, acho que não é torcedor do Fluminense, acho que é uma coisa realmente de educação. A educação do país. Provavelmente outra torcida em outro caso, ou em outros casos nós já vimos acontecer, independentemente da cor da camisa. Bom, é uma questão de educação. Como é que a gente vai discutir esse assunto? A gente vê manifestações de desumanidade o dia inteiro aqui, né? Até nas mais altas esferas de poder a gente vê manifestações de desumanidade. Então, que infelizmente reflete sim. E aí não é coisa de Brasil só não. Ontem no derby de Manchester, alguns torcedores do Manchester City foram vistos fazendo imitação de avião, que é uma alusão à tragédia histórica do Manchester United em Munique. Então, isso assim, a imbecilidade ela não é exclusividade de um lugar ou outro, infelizmente, né? Mas isso acontece. Basta ver os casos também de racismo na Europa agora. Né? A gente ficou indignado quando a Chapecoense enfrentou o Nacional do Uruguai, um torcedor também fez gestos de avião. Isso vai longe no tempo, né? A torcida do Flamengo debochou da morte do Denner pouquíssimo tempo depois que aconteceu a tragédia. Você tinha... Quando o Ricardo Gomes teve aquele AVC... Teve gente que fez piada, infelizmente, e é o flamenguista. E aí não é questão de ser o flamenguista, o tricolor. É o ser humano falta de humanidade, o ser humano mesmo, pobre de espírito. Agora você fala, no mundo inteiro, você vai ter... O Edmundo era chamado de assassino quando provocou aquele acidente. Tem torcida do Vasco, Fluminense e Botafogo fazia piada quando teve o acidente no Maracanã que caiu parte da arquibancada. Então, assim, isso é do ser humano. Eu não acho muito justo você virar e falar porque a torcida do Fluminense... A torcida do Fluminense é muito maior do que 20 mil pessoas. As pessoas que podem estar na torcida do Fluminense, podem estar na torcida do Flamengo, podem estar na torcida do Vasco, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras. É condenável. Sim. O Maurício tem que condenar, as pessoas têm que condenar. E é covarde, acima de tudo, porque você está gritando para quem está em campo, jogadores, a comissão técnica, não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas nada a ver com a tragédia. Você está querendo alfinetar um clube, sabe? A covardia está justamente em fazer isso na arquibancada no meio de tantas pessoas, né? Essa coisa desse... que alguns psicólogos tentam explicar com o inconsciente coletivo, né, Bruno? É a covardia que eu falo, porque é um vídeo que vaza. Aí no dia seguinte vai ter aquele post da pessoa que viralizou pedindo desculpa, dizendo que foi um ato, sabe, que não pensou, que não queria fazer aquilo. E está fazendo tudo aquilo. O vídeo pedido de desculpa é completamente fora do tom, hipócrita, porque ela fez aquilo consciente, ela não gritou uma vez. Torcedor do Fluminense, a gente viu aí poucos segundos do vídeo, ela gritou várias vezes ao longo do jogo. Então sabia o que estava fazendo, sabia que estava atingindo. Então, assim, é covarde, é desumano, não vai mudar e não é exclusividade nem do brasileiro, nem da torcida do Fluminense. O mundo inteiro, infelizmente, o mundo que a gente vive hoje, sabe, tá uma coisa meio institucionalizada que tá legal ser bobo, é legal falar besteira, é legal falar idiotice, para ser bem claro. Um ponto para mim assim, existe uma situação de uma necessidade de acertar a vida das famílias. Ela existe e a cobrança, eu acho que o principal interessado nisso, em cobrar do seu clube, deve ser o rubro-negro. E existe uma grande coletividade rubro-negra que cobra. Não vou falar que são todos, mas existe uma coletividade que o tempo inteiro está cobrando, a tragédia vai fazer 1 ano agora e tem gente que cobra um esforço maior para se chegar. Não é fácil, você está falando em várias famílias, você está falando em situações diferentes, necessidades diferentes e até facilidade maior ou menor para se chegar a um acordo. E nem sempre você vai chegar a um acordo, você vai depender da velocidade da justiça também para delimitar esse acordo. Esse é um ponto. Ninguém vai me convencer que algum torcedor que tenha dito time assassino estava preocupado com isso. Está preocupado em defender a situação da família. A ideia foi apenas machucar. É apenas ser desumano. Porque eu não acho que alguém que perdeu um filho, um irmão, um parente, que seja um dos meninos, está olhando isso e está se sentindo, nossa, isso me representa. Tá? Não, Léo, inclusive, até foi bom você tocar nesse ponto, porque tem uma matéria muito interessante no El País, do Breiler, nosso colega, onde ele conversa com algumas famílias e as famílias se sentiram ofendidas. Lógico, pô. Em terem, assim, a tragédia É você usar parentes, isso para uma banalidade que é uma provocação clubística. Exato. Entendeu? Tudo isso está associado, Bruno, a um comportamento que ainda existe na cabeça do torcedor de que no estádio pode tudo.
Poxa, na rua eu não posso xingar, não posso ofender, não posso ser preconceituoso. Mas muita gente ainda vai para o estádio achando que o estádio aceita tudo. E não aceita. Essa história do xingamento ao goleiro na hora da batida do tiro de meta, não pode. Nem fora, nem dentro do estádio. Agir de forma preconceituosa, não pode. Nem fora, nem dentro do estádio. Usar de uma catástrofe, de uma tragédia, da maior tragédia da história do Flamengo, para tentar atingir o torcedor adversário, também não pode. Vocês acham que quando o Flamengo ele não resolve logo essa situação, ele dá margem para isso? Não, a questão para mim... Se já tivesse resolvido, teria do mesmo jeito. A questão para mim não é nem resolver logo, porque eu acho que tem uma série de questões legais e não vou aqui ter a pretensão de ser um especialista de tratar cada caso. O que me incomoda no Flamengo é a dificuldade para se comunicar sobre o caso. Outro dia eu estava em casa pensando nisso, porque eu liguei a TV e estava passando mais uma propaganda da Vale. A Vale comprando quase 1 minuto em um horário nobre de TV aberta para explicar, já fizemos isso, já fizemos aquilo, já pagamos tanto, já fechamos tantos acordos, em que pese todos os escândalos que a diretoria da Vale está sendo investigada, está sendo denunciada, tem gente presa, a Vale tenta se comunicar muito melhor que o Flamengo. O Flamengo tem um melindre absurdo. O Flamengo não fala sobre o assunto, o Flamengo não se posiciona, o Flamengo não dá a cara, o Flamengo não tem uma voz para falar, olha, fechamos um acordo, não fechamos um acordo, olha, vocês estão cobrando. O que acontece é o seguinte, houve uma situação aqui com a família tal, houve uma situação ali com a família X, a gente tentou fazer um acordo assim, não foi cumprido. A gente sempre está vendo uma demanda inversa, a família vem, fala, aí o Flamengo usa sim de um veículo X ou de um veículo Y para passar uma informação, eu paguei aqui, toma um extrato aqui. O Flamengo não se preocupa em se posicionar. Vai fazer 1 ano da tragédia. Qual foi o grande posicionamento, o grande esclarecimento do Flamengo sobre o caso? Você não teve. Você teve ali no dia muito bem, o Landim se apressou, saiu na porta do CT, fez um comunicado. Aí depois é tudo muito pingado, é tudo muito obscuro. Nem sobre o que aconteceu, nem sobre o que... O Flamengo não procura ser claro. Eu acho que a discussão, eu acho que tem que resolver logo, há uma pressa. Não adianta querer comprar, mas é porque os valores são assim, os valores são assim. Tem uma série de questões ali, são crianças, são sonhos. Você tinha a responsabilidade daquelas crianças no CT, os valores podem variar, mas eu não quero ter a pretensão de discutir se 400 mil está certo, 2 milhões está certo. Acho que é uma discussão para a esfera judicial. Agora, a comunicação, você tentar se comunicar, você está falando de um clube de 40 milhões, uma marca gigante. Você tentar se comunicar de maneira clara e explicar tudo que você está fazendo para diminuir essa série de ruídos, acho que poderia ser a coisa melhor pensada pelo Flamengo. O Flamengo não faz isso. Vai fazer quando? Quando der 1 ano? Quando o holofote voltar para tudo aquilo ali, o Flamengo precisa pensar um pouco melhor nessa comunicação. E concordo com o Léo, tem gente dentro da torcida, uma parte que a gente pode chamar de coletivo, que está preocupada, que cobra isso, que não vira as costas. Tem um resto que não quer saber, quer entrar num debate puro e raso de você não tem que falar porque é o Flamengo, você tem que dar opinião, você não é especialista. Isso a gente não debate, tem gente que cobra. Agora, o Flamengo em si, enquanto instituição, deveria se comunicar melhor, explicar melhor o que está tentando fazer. Com as famílias, porque muitas se sentem também, né, pelo que a gente acompanha aí de entrevistas de muitas, elas mesmas se sentem desamparadas em todo caso, não só financeiramente, mas como a gente viu recentemente, um dos garotos que foi dispensado, como aconteceu aquela dispensa. Vamos ver mais mensagens aí pra gente também sobre esse assunto, e já tem o William Arão também que renova o contrato com o Flamengo, hein? Então, vamos ver primeiras mensagens. O Cristiano diz que todas